sobre Jorge Messias, eu mudo de assunto. O Jorge Messias é o assunto da coluna do Mário Sabino, que está de volta. Mário Sabino de volta das férias no nosso contexto Metrópole. Sabino, muito bem-vindo. Estava sentindo sua falta, tudo bem? Tudo bem, Neila, muito obrigado. Tudo bem com você? Como foi de férias? Como foram as férias? Tudo bem. É um pouco difícil tirar férias do Brasil, porque o Brasil entra por todos os canais possíveis e imagináveis, né? Mas a gente tenta. Enquanto de férias estava, acompanhava o caso do advogado-geral da União, que teve o seu nome negado aí pelo Senado Federal para vaga na Suprema Corte. Conta para a gente um pouquinho o que é que você vai falar de Jorge Messias. Olha, Neila, o que enfim, eu em férias num trem, num trem de alta velocidade na Itália, eu estava a 300 quilômetros por hora, indo de Torino para Roma. E aí eu recebi a notícia no ótimo Wi-Fi do trem da rejeição pelo Senado do nome do Jorge Messias para o STF. O que me levou a pensar que nós passamos o tempo no Brasil perdendo tempo. Nós somos um país sem trem, e muito menos ainda trens de alta velocidade. Nós tínhamos trens e deixamos de ter. E, no entanto, continuamos tendo brilhantes juristas, né? Porque o Gilmar Mendes assim classificou o Jorge Messias de brilhante jurista, de um dos juristas mais proeminentes da história recente do Brasil, que para mim é um tanto surpreendente. Então, essa rejeição do Messias, e eu chego bem atrasado ao assunto em função das minhas férias, né? Mas eu não poderia deixar de registrar o que ela me levou a pensar foi exatamente isso. Quer dizer, todos os países enfrentam problemas, todos os países enfrentam uma certa decadência na sua classe política, mas ainda assim algumas coisas em alguns países melhoram e em outros países como o nosso nada melhora. Tudo piora, porque a gente fica perdendo tempo forçosamente, né? Com esse tipo de assunto. Veja, Banco Master, corrupção, autoritarismo do STF, indicação política para o Supremo Tribunal Federal, perseguição a político de oposição. Quer dizer, nada vai além disso, né? E a vida real é bem diferente. A vida real requer transporte público urbano com alguma qualidade, requer educação, requer saúde, e nada disso é assunto no Brasil, deixou de ser assunto. Não nos incomoda mais como deveria, você entende? Porque o noticiário político está tomado por crime, por afrontas à Constituição, por oportunismo político, muito além da conta, muito além do que seria razoável. É, esta eleição presidencial deveria nos levar a pensar no que de fato interessa, né, para a vida das pessoas. E, no entanto, não será assunto também, né? Não estou aqui dizendo que não é importante repensar, por exemplo, o papel do STF, é fundamental, mas é que a coisa adquire um tamanho tal, em função dos personagens envolvidos, em função das atitudes autoritárias que vêm sendo tomadas, que passa a ser o assunto principal de uma eleição presidencial, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal. Você percebe que isso é uma distorção absurda,
do noticiário político, das prioridades brasileiras. Enfim, eu fico pensando essas coisas. O fato de eu estar num trem a 300 quilômetros por hora, muito confortável, é, que liga um país de norte a sul, isso tudo me fez pensar, né, nesse absurdo que nós estamos vivendo. Os assuntos brasileiros são sempre esses, né? E, no entanto, a gente continua condenado a ter um cotidiano, né? Principalmente os brasileiros de classes mais baixas, é um cotidiano horroroso, um cotidiano sem é, é, o mínimo que lhes dê dignidade, né? E uma vida mais serena, mais produtiva, que acene com alguma esperança. Enfim, é tudo muito, muito triste. Eu não idealizo país nenhum, viu? Eu vivi aqui na Europa durante algum tempo, venho para cá há quase meio século, exatamente o tamanho dos problemas aqui. E acho, inclusive, como eu escrevi na minha coluna, que isso aqui não vai durar muito tempo ainda da maneira como é. No futuro, o Brasil realmente é o país do futuro, em todos os quadrantes do mundo. O futuro é o Brasil. Mas, mas o fato é que ainda funcionam certas coisas aqui, ainda há melhoras aqui que você não verifica no Brasil. Você falou de condições básicas, né, da vida da população, Sabino, e a gente está num ano eleitoral em que pautas muito simples e pautas muito básicas, eu falei sobre isso hoje, a gente vem falando sobre isso nas últimas semanas, pautas muito básicas já deviam ter sido discutidas ao longo dos últimos 4 anos, óbvio, ao longo dos últimos anos em geral. Eu falo nos últimos 4 anos porque o governo acaba deixando pautas importantes como essas para ano eleitoral. E eu estou citando esse assunto porque você falou de dignidade e do básico para a população, que é a dignidade no trabalho, e aí eu falo da pauta da escala 6 por 1, inadimplência, né? Várias pesquisas mostrando que o brasileiro, mais de 80% da população está devedora, e a dívida da população ultrapassa todo mês mais do que o salário da população, de cada uma dessas pessoas. Então, a gente tem um brasileiro devedor, sem salário para comprar a comida do mês que vem, porque tem que pagar a dívida, e trabalhando mais do que deveria, numa escala 6 por 1. Então, o governo resolveu falar desses 3 assuntos: inadimplência, inadimplemento, escala de trabalho e melhores condições de vida, em maio, mês de maio de um ano eleitoral. E aí eu te pergunto, vai dar tempo de uma discussão ampla dessa em tão pouco tempo? Para o básico, né? A gente está falando do básico para a vida da população. Olha, Neila, em relação à escala 6 por 1, evidentemente é um assunto que entrou de cambulhada por oportunismo eleitoral, né? É, é preciso entender até que ponto a escala 6 por 1 é, ela não é necessária ainda em certos segmentos da economia. Em muitos segmentos da economia já se trabalha menos do que isso, né? Em função de acordos feitos por determinadas categorias profissionais com os respectivos patrões. Agora, em outros segmentos da economia, isso vai resultar num aumento de custo do trabalho que será repassado para o consumidor. Então, é preciso, de fato, verificar até que ponto isso é possível, isso é factível. E não se trata aqui de ser a favor de escravidão, como dizem alguns bobocas, não é isso, né? É que, de fato, as condições de determinados segmentos da economia, elas ainda demandam, né, um período de trabalho maior, para que os custos sejam mantidos, né, e que empresários, principalmente empresários pequenos, possam arcar com esses custos. Então, é uma discussão que está muito, muito fora do lugar,
que está muito polarizada, que está muito emburrecida, né? Inclusive porque é isso, ela não abarca todos os setores da economia. É preciso que isso seja dito. Agora, quanto ao endividamento, Neila, nós temos um governo que só sabe endividar a população, que gostaria de endividar para que o consumo aumentasse. Mas em função das condições dos baixos salários, dos juros altos gerados por um governo gastão, é importante que se deixe claro isso. As pessoas estão endividadas para sobreviver, para poder fazer supermercado. O índice de endividamento dos brasileiros é, de fato, assustador. Você tem aí 80% das pessoas penduradas, né? E com isso, o que isso significa? Significa um país sem capacidade de poupança, né? Sem capacidade de projetar um futuro, de as famílias terem planos. É muito assustador. Agora, nós chegamos a essa situação em função de um governo que gasta muito mais do que deveria e que acaba sugando, né? Todo o dinheiro, né, que deveria estar circulando de uma maneira mais saudável, né? Essas taxas de juros que acabam sendo repassadas à população são para financiar um governo que não tem limite no gasto. Mas quantas vezes nós dissemos isso aqui? Tá tudo errado no Brasil, né? E vai continuar errado, porque todas as medidas que estão sendo anunciadas são paliativas, significam apenas jogar o assunto mais para frente, né? Então não há como resolver isso rapidamente e nem muito menos de uma maneira paliativa. É preciso que a gente entenda que as famílias só se tornarão menos endividadas, só terão um acréscimo no seu rendimento real, né? Quando nós tivermos um governo responsável, as taxas de juros podendo, assim, ser mais baixas, né? E que também possamos ter ganhos de produtividade. Como já foi dito aqui, a produtividade brasileira é muito baixa, né? Então, isso limita muito a aumentos reais de salário, aumentos reais de renda, né, da população. Sei lá, Neila, eu acho que o Brasil, quando aborda os assuntos que devem ser abordados, os aborda de uma maneira errada, né? E, como eu disse aqui no início da nossa conversa, nós estamos enredados em assuntos que acabam nos desviando do foco, né? Das verdadeiras necessidades da população, são as nossas necessidades também. Pontos necessários para a população e sem os trens de alta velocidade, Sabino. Obrigada. Obrigada pela sua participação aqui com a Infelizmente. gente. É isso. E sem os trens. Aproveite os seus trens de alta velocidade enquanto estiver aí. Tá bom, querida. Eu estou aqui esquentando os motores, né? Então, em 2 semanas eu passarei a trabalhar da minha base em São Paulo. Aproveite sua viagem. Até a volta aqui no Brasil. Até a volta, Neilão. Foi um prazer te ver, viu? Um prazer. Tchau, Tchau. tchau.